Estamos de volta com o programa Calibre e, como prometido, agora vamos fazer a entrevista sobre o Conselho Tutelar. Mas diferente, né? Tinha anunciado a Renata Farjonato, mas quem vai falar comigo é o coordenador do Conselho Tutelar de Americana, Rodrigo Mileta. Rodrigo, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Calibre nesta tarde fria, né? Sim. De segunda-feira, mas para falar sobre um tema aí que é muito importante, né? Que é justamente o papel do conselheiro tutelar, a atuação do conselho tutelar, como se dá, porque como nós estávamos conversando, né, fora do ar, ainda tem uma imagem pré-concebida nas pessoas de que o conselheiro tutelar ele vai acabar intensificando uma questão ali que pode haver de disputa na família, da separação da criança ali do seio familiar, sendo que na verdade não é isso, né, Rodrigo? Sim. É um equívoco que as pessoas têm. Então nós vamos conversar, levar para você a informação, como eu disse no começo do programa, nós não damos fatos enviesados, tá? Nós trazemos a notícia, nós trazemos a informação como ela é. Você vai receber esta informação, vai processar e vai chegar às suas próprias conclusões. Mas o mais importante é da gente tirar aquela mística que envolve esse tema, que acaba sendo polêmico quando não deveria ser, porque o Conselho Tutelar, ele me corrija se eu estiver errado, mas ele é um órgão que faz justamente valer a legislação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, é para a proteção e o bem-estar, não é isso? Sim. Bom, vamos lá. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Calibre. É sempre um prazer falar sobre o Conselho Tutelar e suas demandas. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, portanto a gente não julga, e permanente. Seja qual for a administração, troca ou não troca, o Conselho Tutelar sempre estará presente em todo o município do Brasil. Temos a resolução do CONANDA que diz que cada 100 mil habitantes tem que ter um conselho tutelar. O americano está defasado, precisaria ter o segundo conselho, né? Porque a demanda é imensa. E como você falou, o conselho tutelar ele garante e defende os direitos. Nós não defendemos as crianças e adolescentes porque nós não somos serviço. Uhum. Nós defendemos os direitos das crianças e adolescentes, que são 12 direitos fundamentais, e toda vez que há uma ameaça de violação de direito ou uma violação própria, o Conselho Tutelar deve ser acionado e o Conselho Tutelar faz a lei ser executada. Infelizmente, as pessoas pouco sabem do Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar tem uma importância enorme, tanto é que é uma das 3 autoridades do Estatuto da Criança e Adolescente, que são promotor, juiz e Conselho Tutelar, juiz e promotor, não há uma hierarquia entre nós, né? E o Conselho Tutelar é o guardião do Estatuto. E, Rodrigo, para que o pessoal entenda melhor, o pessoal de casa, quais são as principais atribuições e responsabilidades que um conselheiro tutelar ele possui, né? E como que é o dia a dia em Americana, né? Como que isso reflete essas funções no que tange a defesa dos direitos da criança e do adolescente? Cabe ao Conselho Tutelar ou ser provocado, né, através de uma comunicação dos atores do sistema de garantia de direito, que são eles professores, psicólogos, polícia militar, guarda municipal, todo assistente social, todo mundo que trabalha no sistema de proteção da garantia de direito tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar em casos de maus tratos. A não comunicação era uma infração administrativa, conforme o artigo 245 do ECA, e passou a ser crime depois da Lei 13.434 de 2022, a lei chamada Henri Borel, no seu artigo 28, se não me engano, ou 26, diz que a não comunicação à autoridade competente, em caso de maus trato, passa a ser crime. Então, um professor que não comunica, que teve uma revelação espontânea de uma criança ou adolescente, dizendo que ele foi vítima ou testemunha de violência, e não comunica com o Conselho Tutelar, ele está passível de ser representado criminalmente. Então, o Conselho Tutelar detecta a violação de direito e requisita um serviço para sanar, né? Essa palavra requisita é como se fosse uma ordem, uma determinação. Não é uma determinação, mas o descumprimento da nossa deliberação é passível de representação no Ministério Público por ter descumprido a nossa medida de proteção. Certo. E para você de casa que pode ter até
vindo à memória alguma referência a respeito da lei Henri Borel, né? Você com certeza vai se lembrar. Este caso ele chocou o país, é o caso daquela criança carioca que os pais se separaram, depois a mãe conheceu, se envolveu, casou, né, foi morar junto com o novo companheiro, que além de médico era também vereador, né, vereador Luizinho, lá do Rio de Janeiro. A criança ela sofria constantes maus tratos, agressões físicas, e aquilo foi indo até que, infelizmente, um dia essa criança morreu, né? Porque a mãe não notificou, não levou isso adiante, o pai desconhecia, né, o que acontecia ali com o filho, mas depois o pai saiu justamente nessa cruzada para fazer, né, colocar na legislação um dispositivo ali que tornasse justamente crime, né, a não comunicação dos casos de agressão, enfim. Então, o Henri Borel, ele infelizmente foi uma perda, mas neste caso acabou gerando um benefício social, né, um aprimoramento da legislação. Mas voltando a falar do caso de Americana, que é a região onde nós estamos inseridos, né? Cidade vizinha à nossa sede aqui, Santa Bárbara do Oeste. Conselheiro, quais são os maiores desafios ou tipos de violações de direitos das crianças que vocês enfrentam no dia a dia, né, revestidos aí pelo cargo de conselheiro tutelar? Danilo, eu sempre falo, quando alguém me pergunta isso, eu digo assim, tudo que você imaginar de ruim, tem pior. Nossa. Então, nós atendemos, cara, que nem você vai falar, o abuso sexual de uma criança de 2 anos é inadmissível. Já tivemos um abuso de uma criança de 2 meses. Nossa. Né? Então, assim, a gente lidar com, desde uma falta de vaga em creche, até um caso de abuso sexual. Né? Todos os direitos violados são importantes para nós da mesma forma. Não há uma escala. Porque se você fosse fazer uma escala, talvez a evasão escolar não fosse um direito violar a educação menos grave que os outros, mas aí a gente pega os meninos que cometeram crime e ato infracional, é didático. Você pega o prontuário dele, um ofício antes de ir para a Fundação Casa, tem o abandono da escola. Ou seja, um é interligado ao outro, todos eles, é como se fosse um organismo vivo. Todos eles é importante para a criança e adolescente, para como eles vão se desenvolver, né? Que as pessoas criticam muito o adolescente cometer o ato infracional, mas esquece que o nosso Estado, infelizmente, e eu não estou falando de A ou B, porque hoje essa polarização de A ou B, eu sou C, né? Não quero saber nem de A nem B, mas assim, o Estado nosso, ele é totalmente ineficiente para cuidar do seu cidadão brasileiro, irmãozinho nosso, né? O povo não conhece a realidade do nosso povo. Mas, por outro lado, ele é extremamente eficiente na hora de punir. O mesmo adolescente que viu o pai matar o tio matar o pai, que passa fome, que não tem escola perto da casa, que não sabe assim, que tem um monte de violação de direito, é difícil ajudar. E se ele roubar um pacote de bolacha no mercado, ele é autuado imediatamente pelas forças de segurança, e aí cabe, né, são serviços deles, promotor, juiz, e pode parar até numa Fundação Casa. Porque só para deixar gravado, o Danilo, que é muito importante, que algumas pessoas, pela ignorância de não saber, dizem assim, adolescente faz o que quer e não acontece nada. É mentira. Tá? Tudo que para nós é crime, para o adolescente é ato infracional. Nós temos as nossas sanções e eles têm também. A mais grave nossa é a cadeia, a deles é a Fundação Casa. Né? Para nós tem uma audiência de custódia, para ele há medidas socioeducativas aplicadas pelo juiz. Então há punição sim, eu acho bem importante todo mundo saber isso. E no caso do menor infrator, a punição também para o seu responsável, né? Pode ser o pai, a mãe, o avô, alguém que cria. Por exemplo, quando entrega para o menor um veículo para ele dirigir, sendo que ele não tem idade para isso, não é habilitado e se envolve num acidente. Há essa dupla responsabilização, né? Então, isso aí é um grande problema, né? Tem um ditado que diz assim, não há crime antes que uma lei que o defina, né? Um adolescente estar dirigindo um automóvel sem habilitação não é crime.
Isso é importante, é uma infração de trânsito. Agora, se ele estiver causando perigo, aí passa a ser crime. Tá? O simples fato dele estar dirigindo, lógico que não pode, é uma infração de trânsito, o pai vai responder, né? Mas não é crime. Agora, os outros atos infracionais que ele cometer, quem vai responder é ele, não o pai e a mãe. Então, ele bateu em alguém na escola, agrediu, roubou, furtou, qualquer coisa desse tipo, quem vai responder é o próprio adolescente, como se fosse um adulto. Por isso que é importante as pessoas saberem que não é verdade essa história que o adolescente faz o que quer e não acontece nada. O que nós não podemos é que nem algumas pessoas, precisa baixar a maioridade penal. Por quê? Baixa para 16, o tráfico pega os de 14. E aí nós vamos fazer o quê? Fornecer soldado para, não gosto de falar essa sigla, né? Mas o tal 1533 aí, né? Como diz a internet, para não cair, né? Para não desmonetizar. Então, se a gente vai fornecer soldado para eles, porque uma pessoa que entra na cadeia vai aprender o quê? Aprende como melhorar no crime, né? Como passar um caso à frente. Então é importante que quando é adolescente, há sim as punições, mas todas elas em matéria socioeducativa, para trazer ele de novo para o bem, para, né, dar um amparo, para saber o que ele está precisando. Mas tem punições, sim. E dentro dessa realidade do dia a dia, das averiguações, né, de todo esse atendimento que é feito, você diria que um cenário, vamos chamar assim, comum é a falta de oportunidade, é um ambiente de desestruturação familiar, é isso que acaba motivando a criança ou adolescente para cometer os atos infracionais? Sim, Daniel. Assim, o que me causa muita tristeza é que a gente não tem. Por isso que quando você entrou em contato com a Renata, eu falei, vamos sim, porque é importante falar do Conselho. O Conselho Tutelar Americano tem ido estar próximo às escolas, tem dado palestras sempre, apesar de não ser uma atribuição nossa dar uma palestra. Mas assim, o que me causa tristeza é esse julgamento de internet. Hoje em dia, todo mundo, lógico, a gente tem que ter liberdade de expressão, mas cada um fala cada aberração, não entende de lei, não sabe o que está falando, né? Que todo mundo é bandido, todo mundo é ruim, todo mundo é do mal, né? Então, assim, a gente precisa entender o que hoje a nova geração, como diz o nome, é nova geração. Não tem nada a ver com nós, Danilo. Eu acho que a gente deve ter a mesma idade ou próximo. Pô, a gente jogava fubeca na rua, jogava ou não jogava? Com certeza. E hoje, você já viu alguma criança jogar fubeca? De forma Hoje alguma. você deixaria seu filho ficar o tempo todo na rua? Hoje a rua é muito mais perigosa. O que nós entendíamos de videogame? Vamos lá, vamos lembrar aqui os mais antigos. Atari, né? Era Master System, Exato. que quem tinha que ter bastante dinheiro, né? E o Nintendo lá 8 bits. Hoje, eles têm o celular que você dá um celular para uma criança com 3 anos, ela sabe lá abrir, fechar aplicativo. Exato. Né? Para você ver a destruição que está esse mundo cibernético. Esses dias eu conversei com um diretor de uma escola particular e ele falou, olha, eu fiz uma conta no TikTok fake e coloquei que eu tinha 14 anos, que eu preciso saber o que os meus alunos estão vendo. Das primeiras 10 postagens, Danilo, que veio para ele, 7 era de automutilação. Nossa. E o que nós temos visto de casos de automutilação hoje em dia virou, entre aspas, como uma moda. É lógico que eles estão em sofrimento, tem um porquê, né? Tomar muito cuidado quando fala a palavra moda, mas a gente não tinha isso nessa época. Não. Então dizer assim, ó, o meu filho vai ser igual eu, esquece. É outra geração. E não estou dizendo nem se é melhor ou se é pior. É outra, é diferente. Como você deve ter sido a sua geração, diferente dos nossos pais e nossos avós. Com certeza. Né? Então os pais e as mães precisam estar atentos, antenados, aprender com eles e não só criticar, sempre vigiar, né? Diz orar e vigiar, né? Sempre vigiar o seu filho, o que ele está fazendo na internet, o que ele não está fazendo, esse negócio de dar celular para criança, para distrair, estão trocando o celular pela chupeta, né? E aí o que acontece? A criança fica o tempo todo, até na hora de comer, está vendo o celular, o maxilar não vai ser a mesma coisa, a mordida não é a mesma coisa, a digestão não é a mesma coisa, ele está vendo um monte de coisa imprópria que não é para ele. Porque atrás desses jogos, vou citar aqui Roblox, aquele outro que eu não estou me esquecendo o nome agora, Minecraft, atrás desses jogos, depois, passado umas fases, vem as aberrações. Ao ponto de uma adolescente colocar um gato no micro-ondas por 7 segundos, nossa, porque era a missão dela, e a outra dar uma paulada num avô de 84 anos e filmar e mandar para esses agressores, esses que chantagiam os nossos adolescentes. Teve um caso que nós noticiamos aqui também acontecido no Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, de uma criança de 9 anos que ela recebeu o desafio de inalar desodorante. E ela morreu.
Né? É Foi um caso aí impressionante. que repercutiu E nacionalmente. isso tinha na nossa época? De forma Não. alguma. Mas a gente tem que entender que hoje é o risco que nossos filhos estão correndo. Então a gente tem que ficar atento. Aí a gente vê as crianças que não estão querendo ir na escola. Uhum. Ou, na verdade, os pais não incentivam aí. Está frio, choveu, hoje não vai. Uhum. Não é assim, né? Exato. Precisa ir na escola. O Estado, o município tem o dever de ter estabelecimento de ensino preferencialmente mais próximo à residência. Exato. Passou de 2 quilômetros, a jurisprudência, se não está na lei, é uma jurisprudência, tem que fornecer transporte. Ou seja, tem escola para todo mundo. E a americana passou dos 4 anos, tem escola até o final do colegial para todos. Então não é verdade que não tem escola. Tem horários, tem tudo. Para o adolescente que está trabalhando nos moldes do jovem aprendiz, ele tem direito ao ensino noturno. Então, assim, não é desculpa. E na nossa época, inclusive, era até mais difícil estudar, né? Porque Sim. não era toda escola que tinha biblioteca, Sim. não existia nessa época inteligência artificial nem nada. Para a gente estudar, a gente tinha que pegar ônibus, muitas vezes, sair do nosso bairro, atravessar a cidade para ir até o centro, para ir na biblioteca pública municipal. Às vezes você ia fazer o trabalho, aquele livro já estava em uso, Sim. Você tinha que deixar o seu nome lá e voltar outro dia para fazer o trabalho. E hoje é muito mais fácil, né? Então, há muita facilidade e talvez seja esse o problema, Rodrigo. Que a facilidade, ela acaba deixando as pessoas mais preguiçosas, vamos dizer assim, e com a preguiça vem a irresponsabilidade, né? De não querer se aplicar, de até mesmo não querer obedecer, né? Porque hoje nós também vemos um problema nessa geração mais nova em termos de respeito mesmo, né? Tanto a família quanto a professores, a autoridade em geral. Você sente isso daí também? Sinto. Com essa criançada? E assim, é o que eu sei, é o que eu acabei de falar para você. Até você falou que a nossa era mais difícil. Ô Danilo, você lembra quanto era difícil passar numa universidade paga, que era o Unimep? Nossa Senhora! É isso que vocês estão ouvindo aí, se tiver algum adolescente. Uma universidade paga era a coisa mais difícil do mundo de passar. Hoje tem particular em tudo que é lugar, né? Exato. Só se você quiser fazer, graças a Deus tem, né? Na nossa época, para se ter uma ideia, apenas 0,5% da população brasileira chegava ao nível superior. Exatamente. E hoje até, você vê alguns países aí muito piores que o nosso, que 2 a cada 6 adolescentes estão na universidade. O nosso ainda está, né, caminhando, mas graças a Deus vamos chegar lá. O que eu quero dizer assim, eu estou no meu 3º mandato, né? Estou indo para o 10º ano de Conselho Tutelar. Existe um Rodrigo pré-conselho e pós-conselho, né? Ou durante o conselho, porque eu estou ali de passagem, né? Nosso cargo, a gente nunca sabe até quando vai ficar, né? A gente é eleito pela sociedade para representar a sociedade e defender os direitos. Isso, desculpa fazer esse parênteses, mas isso é um ponto importante que você coloca, porque o conselheiro ele é escolhido via eleição, não é indicação de prefeito, Não, de vereador, nada alguma. disso. E eu faço esse apenso, Rodrigo, porque a participação popular na escolha do conselheiro ela é muito pequena ainda. É isso. E assim, para vocês terem ideia, vocês pegam os vereadores, são autoridades, são muito importantes, respeito cada um deles. Pode ter diferença com o outro, mas respeito todos eles. E em qualquer cidade eles têm a sua importância. Só que o que precisa ter para ser vereador? Morar na cidade e estar afiliado a um partido. Exato. Vamos lá, o processo de escolha do Conselho Tutelar. Morar na cidade, ter mais de 18 anos, passar por uma prova, porque toda vez, vamos supor, se candidata a 30, passa 14 na prova, que a prova é dificílima, eu acho ainda que devia ser um pouco mais difícil, né? Aí tem teste psicológico, teste de aptidão, né? Para aí depois que passar de tudo, vai para a eleição. Ou seja, você só de chegar na eleição, você é um vencedor. Se você não teve a quantidade de votos, você passou pelo processo, que é difícil, são 7 etapas. Documentação, se eu tivesse brigado um dia na adolescência, ou quando tivesse feito 18 anos, aquela briga meio bobinha, eu não conseguiria ser. Porque tem que ter antecedente criminal de tudo, estadual, federal, de todas as esferas, civil, criminal, tudo. Você não pode ter nada contra você no seu nome. O que juridicamente é chamado de vida pregressa ilibada, né? Isso, reputação ilibada, exatamente. Tem que ter idoneidade e reputação ilibada. Então, o que eu falo para os pais é assim, eu não critico vocês. E por que eu disse que eu sou um outro Rodrigo? Antes a gente julgava, eu não julgo mais ninguém. Mais ninguém. Minha vida não é julgar, e lógico que eu faço exercício diariamente, porque é fácil julgar, é gostoso. Quem é que não gosta de uma fofoca? Quem é que não gosta de julgar o próximo, né? Então eu não estou julgando o pai e a mãe que não sabe ser pai, não sabe ser mãe.
Nós temos as nossas falhas, Uhum. mas o importante é que você tente falar ou demonstrar que você entende sobre como está a educação hoje, sabe? Uhum. Ter uma conversa diferente com seu filho, estar ligado na internet. Eu sei que hoje ninguém tem mais tempo, que todo mundo ganha mal, que todo mundo sabe ganhar melhor, que o trabalho é massacrante, né? Eu sei de Uhum. tudo isso, que é difícil ter um filho e cuidar dele, mas precisa arrumar um tempo. O tempo que chegou do serviço, tomou um banho, jantou, é ali 2 horas por dia, no mínimo. De ali botar o filho de um lado, o que aconteceu na escola, como é que foi, deixa eu ver seu celular, sabe? Não, mas aí deixa Deus dará. Tem casos de Uhum. evasão escolar, Daniel, você tem uma ideia, que quando a mãe é chamada para um conselho tutelar, ela diz assim, eu não sabia, eu deixo ele pronto para ir na escola e ele não vai. Nossa. Mas a lei de artigo 56 e 129, inciso 5º, obrigação de matricular seu filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e rendimento escolar. Então não é Uhum. só matricular, ela tem que ir nas reuniões, tem que saber se seu filho está indo bem, se não está indo bem. Aí ela é surpreendida por 90 dias de falta. E aonde esse adolescente estava esses 90 dias? E será que ele não teve contato com traficantes? Será que ele não usou droga? Será que ele não está sendo aliciado? Não está sendo abusado? Né? Adolescentes que mandam nudes para namoradinho, que eles convencem, a conversa deles é diferente hoje em dia. A gente não tinha isso na nossa época. Hoje mandou em 1 minuto, não para mais. Sim. E aí ela é ameaçada, entra em depressão. Tivemos adolescentes que tentou até um suicídio por causa disso. Será que o pai não viu, nunca conversou? Olha, não mande foto do seu corpo, por mais que ele queira, você gosta dele, estão com os hormônios à flor da pele, né? A gente já passou essa idade, sabe como é que é. Mas ali segurar um pouquinho. Uhum. Celular para criança e adolescente teria que ser dado, se você ver pelo estudo que tem, que eu não vou saber qual é a fonte, mas que é verdadeiro, era a partir dos 14 anos. O adolescente Uhum. teria que ter contato com o celular a partir dos 14. Uhum. Então, hoje em dia, você vê uma criança pequenininha, a mãe pergunta, e aí, arrumou um namoradinho na escola? É difícil. É difícil. É bonitinho, uma criancinha fala, meu namoradinho chama Joãozinho, né? É bonitinho, mas o que ela está levando para frente? Pois é. Acaba sendo um estímulo, né? Uma hipersexualização da Sim, criança, sendo sim, que ela não tem maturidade para sim, isso. exatamente. Mas, Rodrigo, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Que mensagem você poderia deixar para o pessoal de casa que nos assiste, né? Lembrando, nós somos assistidos aí por todo o Brasil e a realidade ela acaba sendo diferente, né? De cidade em cidade. Nós somos privilegiados de estar numa região muito boa, com muito acesso à educação, a trabalho, a boas condições de vida, mas infelizmente nós temos alguns rincões no Brasil que isso não acontece. E as crianças elas podem estar inseridas dentro de um contexto social e de violência que nos causaria terror só de imaginar. Mas para este pai, para esta mãe, avô, avó, enfim, responsável por uma criança, adolescente, que conselho você poderia deixar? Primeiro, como diz um conselho, procurem o conselho tutelar em caso de violação de direito. Vocês não imaginam a importância que um conselheiro tutelar tem. Vocês não imaginam a força que um conselheiro tutelar tem. Um conselheiro tutelar senta ao lado do promotor e fala de igual para igual. Não tem essa coisa que um manda. Nós não somos subordinados a ninguém. Por que isso? Não é porque nós somos deuses, não, pelo amor de Deus. Porque se eu tiver rabo preso, como é que eu vou cobrar? Uma prefeitura numa vaga em creche? Cobrar a prefeitura porque não tem neuropediatra na cidade? Como é que eu vou representar o prefeito ou um secretário do Ministério Público e responder para o juiz que está descumprindo a minha deliberação? Então, nós não temos esse vínculo. O que tem, assim, respeito pelos nossos políticos e uma aproximação, porque no Estatuto da Criança e Adolescente diz que o Conselho Tutelar ainda tem que fornecer estatísticas e auxiliar o poder público na implantação de políticas públicas. Uhum. Tá? Então, esse é o recado que eu deixo ao Conselho. Qualquer violação de direito, falta de vaga em escola, que não tem, algumas cidades podem ter, falta de socorro médico, cirurgias, encaminhamentos, especialistas, procurem o Conselho Tutelar. Nós deliberamos, requisitamos e determinamos, por que não, que essa criança seja atendida. E se não for, eles vão responder. E do outro, esse que a gente falou aqui, Daniel, na maioria do tempo, que é um papo gostoso, agradeço aqui a presença, falaria por 2, 3 horas aqui, que eu adoro falar sobre o Conselho Tutelar, é que os pais fiquem atentos aos seus filhos,
Eu sei, mamãe, papai, que não é fácil ser hoje mãe e pai. Eu sei que todo mundo trabalha muito, que as contas não param de chegar, que a gente não tem dinheiro para nada, e na Constituição Federal diz que a gente tem que ter direito ao lazer. Lazer como com o salário que a gente ganha, né? Nossa. Mas tá lá na Constituição nossa. Mas mesmo assim, que dê tempo, na maior simplicidade que você tenha do mundo, não precisa ser de presente, que você acompanhe a vida do seu filho 1 hora e meia, 2 horas por dia. É o mínimo. É como diz o ditado, Almocem, né? jantem junto. O maior presente é estar presente. Estar presente. Estar presente. Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui no dia de hoje no programa Calibre. Eu já quero deixar o convite renovado para você voltar outras vezes, porque eu até já tinha formulado uma série de perguntas, mas se eu cheguei perto de 30% do que eu pretendia conversar com ele, foi muito. Mas por quê? Porque é justamente um tema extremamente importante, tem uma relevância social. Olha, vocês perceberam dentro daquilo que nós conversamos, né? E de uma resposta vai surgindo o gancho para uma nova pergunta, porque tem justamente uma capilaridade, tem uma série de interconexões, uma série de realidades que se replicam e que também se distanciam de cidade para cidade, de região para região. Mas a informação, o direito, a consciência, ela é única, é para todo mundo, se aplica em todas as regiões. Então, quero agradecê-lo e já deixar aqui o convite para voltarmos a falar mais sobre o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e também sobre os direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado. Sim, prazer. Só chamar, a gente estar presente, agradecer a presença da minha colega aqui, a Renata Fagionato, conselheira tutelar. Numa próxima ocasião, ela vem aqui falar também com você. Tá? É que a gente tem no regimento interno que quem representa o Conselho Tutelar nas partes externas, entrevistas, comunicação, é o coordenador, para não ficar... Claro. Mas isso não quer dizer que eu sei mais que um que outro. E, assim, todos os conselheiros têm o mesmo dever. E quando a gente entra lá, Danilo, eu sempre os ensino, porque foi o primeiro mandato dele, de que a gente deve despir tudo que a gente tem. Não tem lá, não tem religião, lá não tem se fosse eu, não. Lá não precisa de oração, precisa de medida de proteção. Então, nós somos aí, nós e todos os conselheiros do Brasil são os guerreiros briguentos que Nossa Senhora briga com todo mundo, reclama de todo mundo, mas é para garantir o direito de uma criança e adolescente. Deus te abençoe, abençoe os seus telespectadores e sempre que precisar a gente está à disposição.